Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Em 2013, no começo do seu despontificado, Francisco dizia que havia um lobby sodomita dentro do Vaticano. Será que ele estava se referindo à sua chegada? Bem, vamos deixar que os fatos falem por si mesmos. O que nós sabemos da ação recente de Francisco em favor ou promovendo esse grupo de pressão que quer mudar as coisas na igreja com relação a pessoas, em particular candidatos ao sacerdócio, que manifestem a tendência e mesmo pratiquem os atos, ou se vocês quiserem, porque hoje em dia eles entendem dessa forma, embora entendamos que não é assim, mas o estilo de vida de um sodomita. Então, vamos para os fatos. Primeiro fato, que já saiu na imprensa, que nós já sabíamos de primeira mão por outras fontes, é que Francisco respondeu logo depois daquela controvérsia, lembram? Sobre ele dizer que havia sodomitas demais nos seminários. Então, parece que não era tão demais assim, porque em resposta à carta de um ex-seminarista que foi expulso do seminário por conta de sua sodomia, por conta de se declarar sodomita, de selo, então, em resposta, ele vai dizer que ele deve seguir em frente. Aqui fala que ele incentiva esse jovem expulso do seminário a continuar com a sua vocação. E para não dar margem nenhuma a equívocos nessa matéria, aqui você percebe a grande contradição entre o que ele havia dito, e nós comentamos aqui no canal semana passada, e o que ele disse, penso que 1 ou 2 dias depois. Então, a contradição que, em um momento, ele fala não entre no seminário, e no outro momento, respondendo privadamente, também, a uma pessoa, ele vai dizer o contrário. Isso é estranho, não é? Por que será que ele age desta forma contraditória? O que o move a isso? Eu não tenho como saber, mas nós temos como conhecer a qualidade de uma árvore, isso nos ensina nosso Senhor, a partir dos seus frutos, a partir das suas obras. Então, a partir desta obra de contradição, de confusão, um pouco nós podemos conhecer, ao menos, desta árvore chamada Francisco. E ainda mais quando nós vemos que ele está a fazer coisas positivamente, a estabelecer pessoas em posições no Vaticano e também fora, mas também na esfera de influência, digamos assim, do Vaticano, que se estende além dos muros da Praça de São Pedro. Então, que promovem o contrário, que promovem o aumento, o incremento, a aceitação dessa agenda, enfim, e normalização, digamos, desse vício e da luxúria nos meios católicos. Então, a igreja que era para conduzir as pessoas para a castidade e para uma vida segundo a lei de Deus, agora está a simplesmente fechar os olhos para isso. Bem, vamos clarificar isso aqui com uma leitura rápida do que se noticiou. Papa Francisco encorajou o italiano Michele Noè Caruso, expulso do seminário por se declarar sodomita, a continuar com a sua vocação. O jovem de 22 anos escreveu um e-mail ao Papa em 28 de maio, no qual relatou a sua situação pessoal, afirmando que queria ser padre, mas que não estava autorizado devido à sua orientação sexual. Na mensagem publicada no jornal italiano Il Messaggero, o ex-seminarista também disse que muitos permanecem calados por medo e garantiu que escolheu a verdade. O Papa Francisco respondeu ao jovem em uma carta com a sua assinatura, publicada por Il Messaggero, na qual encorajou Caruso a continuar a sua vocação e destacou que a igreja deve estar aberta a todos. Na sua carta, o Papa também denuncia o clericalismo, ao qual se refere como uma praga e uma mundanidade feia.
Jesus chama a todos. Alguns pensam que a igreja é uma alfândega, e isso é feio. A igreja deve estar aberta a todos. Irmão, continue com sua vocação, disse o Papa. O ex-seminarista descreveu a resposta do Papa Francisco como bela e garante que mostra quem é o verdadeiro Papa e não a imagem que alguns criaram. Então, olhem que interessante. Depois de uma semana de toda uma controvérsia, em que os conservadores estavam festejando como Francisco parecia estar mais à direita, ele acordou um pouco à direita, de certo, da cama aquela semana, e começou a dizer coisas mais conservadoras, falou também até que fofocar é uma coisa de mulher, etc. Aquela coisa que parecia denotar uma mentalidade, talvez do pai, da mãe dele, não sei. Né? E que ele, ao que parece, já havia renunciado há muito tempo, quando ele adotou ideias mais progressistas, né, sobre a família e as relações humanas. Bem, parecia isso, né? E as pessoas estavam comentando, estavam festejando isso, os mais conservadores. E, no entanto, vemos que aquilo ali, sabe-se lá por quê, não permaneceu. Né? Parece que essa semana ele acordou um pouco à esquerda da cama, ou na verdade, talvez depois de uma noite de sono, já no dia seguinte ele já estava mais à esquerda e começou a dizer coisas que são contraditórias, né, com relação ao que ele havia dito antes. Então, não se sabe aqui, será que ele é um infiltrado ou será que ele é uma pessoa que age e de maneira que para cada público ele diz uma coisa. Então, se ele está num público, digamos, de bispos, ele é mais clericalista na sua resposta sobre o seminário. Se ele está falando com um ex-seminarista que tem justamente aquilo que ele havia dito que não deveria ter no seminário, então aí a mensagem vai se adaptar. Uma coisa parecida também nós vemos quando ele fala a públicos de religiões diferentes. Então, quando ele fala a pessoas que se identificam como cristãs, ele fala nossos irmãos em Jesus Cristo, e fala de Jesus, e coisas assim relacionadas ao cristianismo. Mas quando ele está num lugar, por exemplo, misto, ou de pessoas que não acreditam em Jesus, ele não fala de Jesus, ele fala de Deus, em um sentido mais genérico da palavra, não deixando nada a desejar a qualquer grão-mestre da maçonaria. Então, você vê que é uma pessoa flexível, Francisco, com relação às ideias. Né? Ele vai dizer mesmo que, se eu não me engano, as pessoas, né, são mais importantes que as ideias. O problema é que as ideias, elas refletem valores, né? Refletem princípios. E se as nossas ideias vão mudando de acordo com a circunstância, então ou nós não acreditamos nesses valores que nós apregoamos, ou então, na verdade, nós apenas estamos usando as palavras para atingir um outro fim, que não é realmente evangelização, né? Parece que é outra coisa. Então, deixo para vocês as conclusões e, na verdade, principalmente é o juízo do próprio Deus, que haverá de julgar a todos nós e que sabe ler os corações. Nós não temos como fazer isso, mas nós temos como ver as obras. Né? E as obras são justamente no sentido de promover, de fato, esse lobby sodomita. Uma pessoa que ele aprecia muito, que é um correligionário seu, James Martin, também um jesuíta, e olha só, ele chegou mesmo a fazer o prefácio do livro deste senhor aqui. E o que esse senhor está dizendo, quase que, deixe-me ver aqui a data da publicação, dia 28 de maio, então tudo mais ou menos na mesma data que saiu aquela notícia, na verdade, sobre a posição de Francisco de não aceitar nos seminários sodomitas. Então, nesse mesmo período, este que é um íntimo colaborador de Francisco vai declarar o seguinte: nos meus 25 anos como padre e quase 40 como jesuíta, conheci centenas de padres, olha só como ele vai falar, sodomitas, santos, fiéis e celibatários. Agora, eu não entendo isso aqui, como celibatários? Eu não consigo entender por quê, porque essa ideia de ligar a sodomia a um gênero, a um estilo de vida, a uma cultura, isto não é católico.
Isso não tem nenhum respaldo na revelação divina, que só conhece dois sexos, masculino e feminino, homem e mulher, e que só conhece, né, com relação a isso que ele está descrevendo aí, o pecado contra a castidade, contra a natureza, que é conhecido como sodomia. Não é? Então, se trata de um pecado grave, que brada aos céus por vingança, como nós já falamos milhares de vezes aqui no canal, e nada mais. Não é um estilo de vida. E não é uma coisa que coexista, por exemplo, com o celibato. Quer dizer, não faz sentido o que ele está dizendo aqui. Porque não se trata, por exemplo, de uma pessoa que, por exemplo, um homem, né, ou uma mulher, então, gênero masculino ou feminino, que pode optar pelo celibato ou então pela vida matrimonial, né, onde está tudo bem. Então, está certo. Agora, não existe uma terceira via aqui nesse ponto. Então, se a pessoa está com essa terceira via, ele já está fora do âmbito da verdade católica. E essa pessoa aqui, tá, é promovida. Esse James Martin é um braço direito de Francisco. E foi uma das pessoas primeiras aí que veio com esta bênção da fiducia supplicans a público. Ele é engajadíssimo nessa causa. E olha só o que ele vem dizer. Então ele conheceu vários padres assim. Só falta ele mesmo dizer que ele é. Né? Mas parece que ainda não chegou a esse ponto. E continua. Foram meus superiores, meus professores, meus confessores, meus mentores, meus diretores espirituais e meus amigos. E se você é católico, eles celebraram missas para você, batizaram seus filhos, ouviram suas confissões, visitaram você em hospitais, presidiram seus casamentos e enterraram seus pais. A igreja seria imensamente mais pobre sem eles. Olha só. Então, esse braço direito de Francisco está fazendo esse lobby sodomita. Então, lá na semana passada, Francisco dizia para os bispos, não podem entrar essas pessoas. E aqui o braço direito dele está justamente fazendo um movimento contrário, dizendo, não, já existe bastante, que venha mais, senão nós vamos ficar empobrecidos. Né? Se não tiver a contribuição, né, de Sodoma e Gomorra aqui dentro de Jerusalém, né, que é a igreja. Impressionante isso. Extremamente escandaloso. Mas vocês podem dizer assim, mas este aí é um conhecido de Francisco, e é uma pessoa da ordem dele e tal, mas não foi apontado para uma posição no Vaticano. Então nós não podemos dizer exatamente que ele faz esse lobby no Vaticano, entendem? Eu não entendo assim, mas se você quer então ver como Francisco positivamente trabalha para ir colocando em posições de autoridade, justamente no dicastério, antigamente congregação, e mais antigamente Santo Ofício, a congregação romana do Santo Ofício, que justamente vigia sobre a fé e os costumes na igreja, que cuida para que se preservem, pelo menos essa é a ideia, a proposta, pelo menos essa, se preservem os valores católicos no âmbito de toda a igreja. Então, é justamente ali que ele coloca pessoas, aqui ele vai falar, esse vaticanista Edward Penton, falar de 3 pessoas aqui, 2 cardeais e um arcebispo que ele vai indicar para funções chaves dentro desse dicastério, e todos eles promotores públicos da sodomia dentro da igreja, ou seja, pessoas que realmente fazem esse lobby, isto é incontestável. Então, no dia 1º de junho, olha o simbolismo, prestem atenção, no dia 1º de junho, onde o mundo comemora o que deveria ter vergonha, né? Tem orgulho do que deveria se envergonhar, então ele nomeia essas 3 criaturas como membros do dicastério para a doutrina da fé. O primeiro é o cardeal José Tolentino, de Mendonça, prefeito do dicastério para a cultura e a educação. Ele serviu durante alguns anos como reitor da Capela do Rato, uma capela privada em Lisboa conhecida por ministrar
aos praticantes da sodomia, então, né, fazer ali, dar os sacramentos para eles, e também a essas pessoas ele disse que não julga, igualmente como fez o próprio Bergoglio. O cardeal também apoiou Maria Teresa Forcades y Villa, uma ex-freira famosa por defender a teologia queer, e escreveu um prefácio para um de seus livros. Então, assim como Francisco escreve prefácio para esse James Martin que eu falei aqui, que vive promovendo esse lobby sodomita, esse aqui também está promovendo uma freira, fazendo prefácio da sua alegada autoridade para promover as ideias de teologia queer dessa senhora. O segundo não é muito melhor do que esse. Cardeal Marcelo Semeraro, prefeito do dicastério para as causas dos santos, teria transformado sua diocese na capital italiana do movimento católico sodomita, hospedando anualmente o Fórum de Cristãos LGBT Italianos, um grupo que busca tornar a homossexualidade plenamente aceita, errei aqui, que busca tornar a sodomia plenamente aceita dentro da igreja. Ele também escreveu o prefácio de um livro de um padre italiano intitulado Amor Possível, Pessoas Sodomitas e Moralidade Cristã, e apoiou o reconhecimento legal das uniões civis sodomitas. O terceiro, o arcebispo Bruno Forte de Chieti Vasto, na Itália, foi responsável pelas sessões sobre a sodomia no controverso documento provisório do primeiro sínodo sobre a família em 2014, que tentou abrir a porta para a aceitação das relações sodomitas na igreja. Ele tem sido uma voz proeminente na defesa de mais inclusão e respeito pela sodomia e pelos direitos sodomitas dentro da igreja. Então, são justamente estas pessoas que Francisco está colocando o órgão mais importante em termos de preservação da ortodoxia. É claro que nós sabemos que deixou de funcionar faz muito tempo isso aí, para esse propósito, mas, de qualquer maneira, esse dicastério, que melhor seria chamar de para a destruição da fé, está sendo aparelhado com o claro intento de fazer ouvir a esse lobby sodomita que Francisco havia reconhecido. E parece até que ele poderia dizer assim, o lobby, como diziam que o rei Luís XIV, o rei Sol, ele dizia que o Estado era ele. Então, poderia talvez Francisco dizer, o lobby sou eu, o lobby sodomita sou eu. Porque quando você vê, essas pessoas só têm o seu lugar ao sol, só estão sendo cada vez mais bem posicionadas no alto escalão da igreja, do Vaticano, por conta dele. É Francisco que está fazendo isso. E é Francisco que tem declarado guerra aos, entre aspas, clericalistas, ou seja, pessoas que querem manter a disciplina católica tradicional, ou que sobrou dela depois do Concílio Vaticano II. Então, você vê claramente que Francisco, embora pareça que não por justamente morder e assoprar, uma hora dizer uma coisa, depois dizer o contrário, essa dialética hegeliana, marxista própria de Francisco, apesar disso você vê que ele tem um lado, realmente. E que quando aquilo que ele disse, talvez para agradar alguns bispos ou iludi-los, ou enganá-los, quando não fica muito bem, então logo o que ele faz? Ele sabe pedir desculpas, ele sabe retificar quando considera que foi mal interpretado, porque ele realmente tem, de fato, uma agenda e ele não quer que seja feita qualquer obstrução a esse processo. E aí nós vemos realmente quem ele é. E nós vemos que promover Francisco e promover a Igreja de Francisco, a Igreja Conciliar, é promover todas essas abominações condenadas por Deus e, digo mais,
né? Promover a perdição das almas, porque essas pessoas aí que estão nessa situação, que deveriam ser levadas à conversão, à mudança de vida, são simplesmente incentivadas a continuar como estão, né? Também, né, até servir de obstáculo a outras pessoas no caminho da salvação. Então, nós vemos que não há como haver comunhão verdadeira entre nós, católicos, e eles, infelizmente, que agem de uma maneira ímpia e de uma maneira decididamente, sistematicamente anticatólica. E quando eles parece que exalam, né, desse cadáver herético que eles são, ambulantes, algo de catolicismo, né, logo depois você acaba sabendo que aquilo ali era apenas para nos enganar, aí para fazer que nós temos uma ideia errada do que eles realmente são. Mas nós seguimos um princípio muito certo e muito correto, muito cristão, de examinar a árvore pelos frutos. Então, pelos frutos os conhecereis. Conhecemos que são falsos profetas, conhecemos que não são verdadeiros vigários e representantes de Jesus Cristo pelos seus frutos. Nós vemos que seus frutos são malignos, nós vemos que seus frutos são heréticos, são depravados, né? E, portanto, sabemos que isto não é de Deus, isto não é de Jesus. Aí não está a ação do Divino Espírito Santo Paráclito. Então, que isto fique claro. Isto nos firma cada vez mais na posição que nós tomamos e que alguns chamam de sedevacantista, sedevacantismo. Bem, estamos cientes de toda a verdade da fé católica e a confessamos. A religião verdadeira é a religião católica, mas a sé apostólica, a sé de São Pedro, encontra-se sem um ocupante católico, encontra-se sem um vigário de nosso Senhor Jesus Cristo, representante de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos no lugar, infelizmente, é um representante, poderíamos até dizer um profeta, né, do anticristo, do anticristianismo, se quiserem, né, trazendo para dentro das instituições católicas que esperamos que ainda tenha, depois de tanta destruição, ainda algo de católico, trazendo para esses lugares algo estranho, esse lobby do pecado, esse lobby da luxúria. Que nós não tenhamos parte com essas coisas, para que possamos fazer nesta terra o bem, não promover o mal, não promover a iniquidade. Muito obrigado a você pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.